Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto polêmico e a matéria de hoje que eu quero trazer para vocês é sobre a advogada que está processando o presidente da República. Olha só, gente, olha só que interessante. Uma advogada, ela entrou, ou pelo menos está entrando com uma ação contra o presidente da República porque o filho dela ficou doente, né? Ficou internado aí por esse pandemia aí, por causa desse vírus. E essa advogada agora ela resolveu entrar com uma ação pedindo indenização por danos materiais e danos morais ao presidente da República. Vamos lá, né, gente? Vamos falar sobre esse assunto aqui. Se essa moda pega, o Brasil inteiro, então, que pegou essa doença, então, deveria processar o presidente da República? Então, essa é o questionamento aqui que nós iremos fazer. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois aqui, a nossa abertura, com mais essa matéria aqui, um pouco inusitada para você, beleza? Então, vamos lá. Também, porque, na verdade, além disso, os diretórios partidários acabam se reunindo à noite aos finais de semana, quando é mais difícil também dessa mulher comparecer. As mulheres ganham menos do que os homens, então elas têm menos poder de investimento nas suas candidaturas, né? Isso é uma parte. A outra, os partidos políticos reproduzem a mesma lógica dos poderes legislativos e executivos. Nós temos pouquíssimas mulheres na liderança. As mulheres ainda são procuradas apenas para serem filiadas às vésperas da eleição, nos 6 meses que antecedem as eleições. Elas não têm espaço na mesa de tomada de decisão, elas não são lideranças nesses ambientes, porque elas são podadas o tempo todo. As pessoas não gostam de dividir poder. O grande problema é que nós estamos sendo levadas, as nossas vidas têm sido pautadas por um Congresso, em sua maioria, branco, de homens brancos, heterossexuais, detentores de capital, sendo que eles são a menor parcela da população, nós somos a maior. As mulheres negras são ainda maiores. Então, teve até alguém que falou aqui com relação do racismo na política, a gente tem uma dívida histórica com a população negra. A população negra é maioria no país, e por que eles não estão lá representados? Então, eu acho que eu acredito numa democracia inclusiva e diversificada. Para começar, não existe democracia sem igualdade de gênero, sem igualdade de raça. Não é possível a gente falar que nós estamos numa democracia se apenas uma pequena parcela está lá legislando para todos nós. Exatamente. Opa, estamos de volta. Como eu disse, nós vamos aqui falar sobre essa matéria, essa advogada que está processando aí o presidente da República, exclusivamente o presidente da República, porque, segundo ela, o presidente da República é culpado do filho dela ter contraído a doença estando em casa, pois aqui, segundo as informações e a matéria, eles adotaram o procedimento à la Mandetta, fique em casa, só vai para o hospital quando você estiver doente. Então, olha só, gente, antes de nós comentarmos aqui a matéria, lermos aqui a matéria, já convido você que está nos acompanhando a deixar a sua participação, seu likezinho, se você puder, se inscreve no canal aí, gente. Então, comente aqui embaixo e deixa o seu likezinho maroto aí. Mas vamos lá, olha só. A advogada quer processar Bolsonaro após quase perda do filho pelo o vírus aí, né? O filho dela de 13 anos adquiriu essa doença estando em casa. Gostaria de enfatizar novamente, estando em casa, estando de quarentena, adotando o procedimento do governo do estado, né? Que ela é de São Paulo, é do interior, né? Acho que Itapiraí, e adotando o procedimento, né? O protocolo fica em casa. Então foi dessa forma que o filho dela adquiriu aí o vírus, né? Então, foi dessa forma. Vamos lá. Olha só, diz assim, o garoto chegou a ter 50% dos pulmões comprometidos, né? Como essa doença é uma doença respiratória, então ela acabou comprometendo aí uma parte do pulmão, né? Da criança. Adolescente não tinha comorbidade, né? Não tinha doenças aí mais
graves, né, como diabetes e tal, pressão alta, essas coisas. Para a Maíra, é preciso levar a sério a consequência da doença para as crianças e jovens. Não é só para crianças e jovens, para todos, né? É uma doença que ela atinge a todos. Então, já foi dito isso. A advogada, olha só, gente, a advogada Maíra Hacker, de 40 anos, afirmou que irá processar o presidente Jair Bolsonaro por danos morais e materiais, depois que seu filho de 13 anos ficou internado com sintomas graves aí do vírus, né? De acordo com Maíra, que escreveu uma coluna sobre o caso no portal UOL, né, que é a Rede Globo, né? Rede Globo de televisão, então, né, com certeza aí tem um dedo, né, da Rede Globo no meio. Seu filho não tinha comorbidade, não saía de casa e frequentava a escola de forma exclusivamente remota. Gente, olha só que interessante. Aí eu pergunto, então, como que ela acabou, né? Se ela estava de quarentena, se ela estava adotando o procedimento do Alamandeta, né, de ficar em casa, e o filho dela acabou pegando a enfermidade. Então, quem é o culpado? O culpado é o Bolsonaro ou o culpado é quem mandou ficar em casa? Porque ficar em casa e não ficar em casa está pegando o vírus do mesmo jeito. Então, gente, as pessoas em casa estão pegando esse vírus da mesma forma do que as pessoas que estão indo trabalhar, do que as pessoas que estão saindo de casa para fazer os seus exercícios físicos, para poder pegar um sol, uma vitamina D, né, como os médicos aí dizem, e eles estão da mesma forma, as que estão trancadas em casa não estão imunes. Então, gente, esse fica em casa, então, pelo jeito aqui, parece-me que não funcionou muito aqui, né? Meu filho tem 13 anos e nunca teve nenhum problema de saúde, nenhuma doença grave, nada. Não estava saindo de casa durante a quarentena, as aulas eram totalmente remotas, mesmo assim adquiriu a doença. De acordo com a mãe, eles tiveram sorte de poder internar o adolescente em um bom hospital. Agora, levando pela outra parte, né? E as famílias? Quantas famílias? Mais de 500 mil de pessoas perderam entes queridos, ou mais de 500 mil de pessoas acabaram morrendo, né? Mais de 500 mil de pessoas acabaram morrendo. E essas pessoas, muitas, eu acredito que a maioria dessas pessoas não tinham recursos como essa advogada tem, pois é uma advogada bem-sucedida, uma advogada que é viajada, né? Acompanhando os perfis aí dela nas redes sociais, você vê que é uma advogada que sempre está viajando para fora do Brasil e tal. Então, e as outras famílias que são famílias pobres, que são famílias carentes, que perderam seus familiares? Essas famílias não puderam colocar os seus filhos em hospitais, seus parentes em hospitais particulares, hospitais com bastante recursos, tiveram que ficar em filas esperando, até mesmo aguardando aí uma internação, aguardando uma vaga. Gente, com esses ricos, com essas pessoas que têm condições, não acontece dessa forma. Então, é complicado, né, gente? Nós acusarmos um presidente que procurou fazer o máximo possível, investindo, colocando dinheiro na saúde, colocou dinheiro, milhões de reais que foram investidos aí nessa pandemia. Porém, por que que ela não processa? A minha pergunta aqui para a advogada, o doutora Maíra, por que que a senhora não processa os prefeitos, governadores? Por que que a senhora não processa a China, né, o governo chinês que não trouxe informação, não alertou a população quando começou a pandemia? Por que não processa aí o governador, os governadores que liberaram para o carnaval no começo de 2020? Então, tem muita gente para a senhora processar. Agora, logicamente, né, gente? Quando você é militante, quando você faz militância de partidos, pois, acompanhando aí vemos que é uma advogada militante que milita na causa, né, LGBT, milita na causa feminista, milita na causa de partidos, né? É uma advogada que está aí
no meio político, né, querendo se lançar na política, né? Então, né, gente, é de você entender o porquê se estão processando justamente o presidente da República. Eles estão querendo derrubar o presidente, é isso que está acontecendo. E a arma aqui, gente, é atacar para tudo quanto é lado. Aonde eles encontraram uma oportunidade, eles vão agir para poder derrubar o presidente. Isso é um absurdo que está acontecendo. Usar dessa pandemia, usar desse vírus, usar desse mal que está acontecendo no Brasil, no mundo, para poder se lançar na política. Gente, fazer politicagem com vírus é desumano. É desumano com as outras pessoas, pois muitas famílias estão sofrendo. Muitas famílias que perderam, que estão chorando, estão sofrendo por causa disso. E a senhora brincando aí de militância política. Gente, é um absurdo isso. Mas vamos lá. Olha só, apesar de ser muito jovem, a doença evoluiu rápido e ele chegou a ter 50% dos pulmões, né, que é a matéria, comprometidos, só não morreu porque teve acesso a um bom hospital. Claro, né, gente? É uma advogada aí que tem uma empresa de advocacia bem sucedida, né? Então, tem recursos. Ficou internado no olha só, gente, Albert Einstein, aqui em São Paulo. Caso contrário, não sei o que seria, né? Então, olha só, quem da família pobre ou dos familiares pobres desse Brasil tem condições de internar os seus parentes em hospital tão, né, tão valioso como Albert Einstein, Sírio-Libanês, são hospitais que somente de famílias milionárias, né, família que tem muito recurso para poder internar os seus parentes ali, né? Então, essa advogada internou seu filho no Albert Einstein. Então, gente, é complicado, né? É complicado. Mas vamos lá, para nós encerrarmos aqui essa matéria. O garoto começou a apresentar sintomas e a mãe levou ao hospital. Lá foi informado que, por se tratar de um paciente jovem, não precisava se preocupar. No entanto, seu filho piorou e apresentou febre alta e um cansaço extremo. Então, olha só. Então, a culpa, gente, aqui, ó, a culpa aqui não é do presidente da República, pois o presidente da República não está falando para ninguém sair de casa sem usar máscara, sair de casa e entrar em contato com todo mundo que tem o vírus. O presidente não está falando para ninguém ir para barzinho. O presidente da República não está falando para ninguém ir para balada. O presidente da República não está falando para ninguém abusar, né, da sua liberdade. Não, gente. A única coisa que está acontecendo aqui é uma militância política. A única coisa que o presidente da República está defendendo é a nossa liberdade, é a liberdade das pessoas trabalhar, é a liberdade das pessoas poderem sair de casa, ter uma vida normal. Ah, mas nós estamos numa pandemia. Sim, mas nós temos uma vida normal. Nós precisamos sair, nós precisamos tomar sol, fazer uma caminhada, nós precisamos manter o nosso corpo saudável. É isso que o presidente está defendendo. Agora, os demais são verdadeiros falácias, são verdadeiros falastrões, esses que mandam você ficar em casa e só ir para o hospital depois que você estiver doente, depois que você estiver ruim, são verdadeiros falastrões. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe o seu comentário. Se você puder se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal e deixa o seu likezinho para ajudar aqui o nosso canal, beleza? Então, está aí mais uma matéria para você.